Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos chegando aqui à sala de adoração. Eu tenho chamado dessa lives, que nós temos feito aqui, de sala de oração, sala de adoração. Que seja essa uma sala de adoração realmente. Paz do Senhor Jesus, para você que já chegou, eu vou dar um tempinho aqui para que você possa entrar na sala. Paz do Senhor, irmã Madalena, que já chegou. Eu sempre honro aqueles que chegam primeiro, falando com vocês, saudando, porque no decorrer do estudo bíblico e também das mensagens bíblicas, nós não temos condição de ficar aqui parando para falar. Mas você que chega logo, de início, eu quero deixar meu abraço, saudar você com a graça e a paz de Jesus. Tia Cláudia, seja bem-vinda também. Deus te abençoe. Saudade de vocês. Seja bem-vindo. Amém? Estão me ouvindo bem aí? Que tudo esteja correndo bem. Amém? Que vocês estejam bem nesses dias. Que tudo esteja bem. Possamos descansar em Deus. Possamos estar seguros no que Deus tem feito por nós nesses dias. Hoje nós vamos estudar sobre o preço do resgate, a lição que foi proposta. O autor, Isaltino Gomes Coelho Filho, que já morreu há uns anos atrás, mas que escreveu uma revista sobre a vida do apóstolo Paulo. É o que nós estamos utilizando por esses dias. Nós vamos estudar hoje sobre o preço do resgate, a lição de número 7. Posteriormente, eu vou colocar o vídeo, eu tenho colocado o vídeo no YouTube, no meu canal lá, para que outras pessoas possam também nos acompanhar. E você possa também redistribuir, porque a intenção é que o Evangelho seja multiplicado. Eu tenho por prática sempre estar compartilhando os vídeos também dos meus amigos, pastores, nesse tempo aí de isolamento social. Tem sido uma oportunidade de ouvir meus amigos também. E nós temos multiplicado isso, porque o desejo da nossa alma é que o Evangelho possa chegar aos quatro cantos dessa terra. Então eu saúdo você com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma noite um pouco quente, está mais quente que dos outros dias. Deus está no controle. Pai do Senhor, Márcia sempre nos ajudando, Patrícia chegou ali. Eu estou com saudade das minhas ovelhas, não tenho visto pessoalmente, a gente sente falta do contato humano, do abraço, de sentar também, de poder dividir as coisas, de chorar, às vezes rir, fazer aquilo que nós gostamos de fazer quando estamos uns com os outros. Faz falta, irmãos? Como faz falta? Eu penso que depois desse período, nós vamos valorizar muitas coisas que antes eram muito comuns para nós. Eu espero que isso fique como lição para todos, como é importante valorizar o que nós já temos em mãos. Às vezes queremos tantas coisas à frente e Deus já nos deu coisas tão preciosas. E nós só conseguimos observar isso posteriormente, quando Deus revela isso nas diversidades para nossas vidas. Eu quero bendizer o nome de Jesus. Nesta noite nós vamos aprender com a palavra, que você esteja atento. Em Romanos 3, nós vamos ler hoje, versículo 23 a 24, mas antes nós vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, te adoramos, queremos render graças ao teu nome nesta hora. Pedimos que o Senhor, que é poderoso, venha nos ajudar no entendimento da sua palavra, venha tratar do nosso coração, da nossa mente, tratar a enfermidade, curar, Deus, transformar e ensinar todas as coisas, porque nós dependemos do teu Espírito para o aprendizado de todas as coisas. É a sua palavra, não nossa, não é mero livro, mas é a palavra do Senhor, e ela é revelação, ela é o poder de Deus para todos que nele creem. O Senhor aniquila a sabedoria dos sábios
mas o Senhor traz conhecimento aos simples. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor opere esta noite, ó Deus, em cada um de nós, que possamos ser inundados, ó Deus, pelo Espírito do Senhor, para nos fazer conhecer, lembrar de todas as coisas e aprender um pouco mais contigo. Que seja essa a sua vontade em nós, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Então nós vamos ler Romanos 3, 23 e 24, e mais à frente nós vamos ler o capítulo 6, os versículos de número 16 a 22. Mas no momento nós vamos ler Romanos 3, 23 e 24. O Romanos 3, 23 você conhece bem. O autor, do apóstolo Paulo, né, deixou uma carta escrita por Tércio, né, no final da carta seria Tércio que escreve a carta, ele foi amanuense, foi quem redigiu para Paulo, e diz o seguinte: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, todos os pecados separados estão da glória de Deus. Aí o versículo 24 diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Tem sido uma máxima, um axioma, né? Nós estamos tratando aqui sobre a obra realizada por Jesus. Nós tratamos já, acho que 2 aulas já para trás, nós falamos sobre reconciliação e justificação, que vai culminar, né, na salvação do homem. Na noite de hoje nós vamos tratar sobre o preço desse resgate, que também já foi tratado aqui anteriormente. Eu geralmente trato de muitos assuntos, né, dentro do momento do estudo. Eu não fico só no que foi proposto, muitas vezes eu trago informações, Deus vai acrescentando, nós vamos trazendo pelo Espírito Santo algumas revelações importantes, e eu já comentei aqui sobre o sacrifício de Jesus, a entrega dele na cruz, todas essas coisas são pertinentes, já foram explicadas algumas vezes aqui por mim. E você já deve ter aprendido isso também, até com outras pessoas. Mas hoje nós vamos falar a respeito da redenção, reconciliação, justificação e redenção. São coisas atreladas umas às outras, que vão culminar na salvação do homem. São obras realizadas pelo próprio Deus. É interessante não esquecermos nunca que reconciliar, justificar, redimir, redenção, glorificação, são obras executadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A nossa parte, o que cabe ao homem, que é pertinente ao homem, é aceitar. O homem precisa aceitar, crer, pisteus, fé, precisa acreditar, imunar no hebraico. Você precisa ter fé, acreditar. A nossa parte, em todo o projeto de Deus, é estarmos conscientes do que Deus tem feito por nós. Nenhum homem na face da terra conseguirá por si alcançar a salvação. A salvação é um dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. A salvação é por meio da fé, é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Já o Paulo diz isso. Nenhum homem vai conseguir, pagando, fazendo alguma coisa, alcançar a salvação. Agora, eu já deixei claro aqui, volto a lembrar, ao contrário, nós temos que sempre lembrar. Essa obra é feita por Deus, mas ao contrário. O que é o contrário, pastor? Quando nós fomos salvos, nós fazemos com que as coisas que realizamos reflitam na nossa salvação. Então, eu não posso fazer para ser salvo, eu posso aceitar a salvação. A salvação é um dom de Deus, algo gratuito, algo que está nas mãos de Deus. Mas quando eu aceito, e eu estou hoje sobre os ditames dos mandamentos de Deus, eu estou vivendo sobre os mandamentos de Deus, então as obras que eu pratico, ou seja, as minhas práticas, a minha forma de vida, de conduta, testificam da minha nova natureza, da minha fé. Isso é importante, tá certo? Porque nós não podemos, de forma alguma, esquecermos que nós estamos aplicando a nossa fé. Colocar fé em ação é aplicar os frutos de uma vida de arrependimento. Ninguém pode viver, né, de qualquer forma, principalmente quando alguém aceitou a Cristo,
Quando alguém aceitou o Evangelho, quando alguém está vivendo para Deus, ele não vive de qualquer forma. Eu estou com Deus, mas eu bebo, eu fumo, eu prostituo, eu uso isso, aquilo, porque o importante é que Deus me ama. Querido, você está muito enganado quanto a isso. Deus te ama, Ele vai te dar sol, vai te dar chuva, vai te dar alimento, Ele vai dar muitas coisas que dá para mim, para todos nós, e nós chamamos de graça comum. A Escritura prova isso, e a teologia também explica isso. Graça comum é o favor de Deus para toda a humanidade. Deus deixa o sol nascer, faz crescer a planta, o fruto no tempo certo, mas as promessas que são ditas na Escritura para os seus filhos, todas elas são pertinentes aos que têm o Espírito de Deus. A Bíblia diz: a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Para ser filho, você precisa aceitar o favor de Jesus Cristo. E aceitar o favor de Jesus Cristo, você precisa, e eu e você precisamos, viver uma vida de gratidão a Deus, de adoração, tá certo? Não é viver satisfazendo as obras da carne. Romanos capítulo 8, leia lá que você vai ver. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Nós não podemos satisfazer as obras da carne, os desejos da carne, o que a carne quer, as obras da carne. Paulo fala sarx, a palavra carne, na Escritura, que o apóstolo Paulo usa, ele está falando sobre os desejos da carne, o que é contrário ao Espírito. Gálatas 5:19 em diante, você pode estudar bem dos frutos do Espírito e os frutos da carne. Os frutos da carne é o que a carne cobiça, em detrimento ao Espírito de Deus. Consequentemente, nós estamos caminhando a passos largos para condenações, para um fogo eterno, assim que você queira dizer. Mas estamos todos os dias distanciando as nossas vidas. Você pode ser o maior devoto do mundo, você pode orar, pagar promessa, fazer o que você quiser. Eu e você podemos fazer tantas coisas em prol de Deus, mas se nós não andarmos segundo a sua vontade, ele mesmo disse na sua palavra, que muitos chegarão no final do século e dirão que fizeram muitas coisas em seu nome, expulsaram demônios, curaram, profetizaram, e ele vai dizer que ele nem conhecia essas pessoas. Querido, há pessoas que se enganam, que acham que para viver para Deus é viver para Deus, e Deus nos deu a liberdade de viver do jeito que a gente quer. Pelo contrário, nós vamos aprender hoje, o apóstolo Paulo deixa claro na Escritura que ele não é mais o apóstolo Paulo, ele não é o Paulo, aquele homem mais. Agora ele diz que Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele também deixa claro em outra parte da Escritura que agora ele leva as marcas de Cristo no seu corpo. Ele diz também: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Então Jesus diz para os seus discípulos: se vocês me amam, vocês não vão ficar me beijando, me adorando. Eu já disse, eu falo sempre isso. Eu tive há pouco tempo conversando aqui com meu filho na fé, e Juninho, eu falava para ele: Juninho, Deus não vive por sentimentos, até porque Deus não usa sentimento com o homem, Deus usa quem ele é. Amor, querido, de Deus não é sentimento, o amor é Deus, a Bíblia diz: Deus é amor. Então o amor que a Bíblia fala que Deus é, não é sentimento. Sentimento passa. Você quer ver uma coisa? Você diz que ama alguém hoje, amanhã você está separando dele. Por quê? Por causa de um erro tremendo, e eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, porque muita gente comete erros terríveis, que culminam em algumas coisas que são tristes, e aí aquele amor você perdeu, você passa a amar outra pessoa, não é isso? Não acontece com algumas pessoas? Pessoas que diziam que amavam a outra, daqui a pouco estão agredindo, estão batendo, estão matando. Onde estava aquele sentimento de amor? Aquilo passou. Os gregos tratam muito bem isso, sentimento como eros, o erotismo e outras coisas mais. Sentimento, irmão, o que muda o coração do homem e o que move Deus se chama contrição e arrependimento. A Bíblia diz que é um coração contrito, Deus não despreza. Arrependimento é a palavra-chave na Escritura. Deus não se emociona com o homem chorando, com o homem lamentando, com o homem gritando, que daqui a 2, 3 minutos ele está andando na linha do pecado de novo. Deus, ele não muda com isso. É óbvio que Deus leva em conta a minha lágrima, que Deus leva em conta o meu tempo de clamor, Deus leva em conta para saber se realmente o meu coração está no seu altar. Há pessoas que falam, mas o seu coração nunca esteve naquelas intenções que a sua boca fala. Então, por isso que, antes de eu falar, tu sabes que vai dentro de mim. A Bíblia diz que Deus conhece o coração do homem, porque enganoso é ele. Muitas vezes as pessoas falam, mas não é aquilo. Muitas vezes as pessoas fazem algumas coisas, mas aquilo não corresponde à sua maneira de viver, o que é verdadeiramente. O que aquela pessoa está guardado, está escondido
E a algum momento da vida, aquilo vai aparecer, querido. Ninguém consegue viver a vida toda guardando a verdadeira natureza, a não ser que Deus mude, a não ser que Deus retire isso. Então, é importante viver para Deus, dizer, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas se você é uma pessoa, irmãos, que usa a língua para detrimento do seu irmão, amaldiçoa tudo, você é uma pessoa extremamente iracunda, você não tem frutos que provém do Espírito de Deus. E aquele que não tem fruto que provém do Espírito de Deus, ele não está sob o domínio do Espírito de Deus, ele está sob o domínio da sua natureza carnal. Isso é um problema, é o maior problema que existe no meio do povo de Deus. Muitas vezes as pessoas se enganam, né, com conversões, entre aspas, que são por momentos, né, de empolgação, de sentimento, de necessidades. Alguns são resgatados nessas horas, graças a Deus. Muitos depois não duram um mês. Tem gente que não dura dias. Né? Daqui a pouco se arrepende, volta para a velha natureza. Por quê? Não houve uma transformação de interior. Houve apenas uma consciência que passou, né, muito rapidamente. Então isso é muito importante. Então a redenção, falei isso aqui no início, né? Sempre falo alguma coisa dentro da lição a mais, eu sempre ligo uma coisa com a outra, vocês me perdoem. Redenção é levar, né, alguém para o meio, né, para a restauração, por meio de um pagamento que lhe é proposto. Então, como você redime alguém? Como é que no Antigo Testamento, eu não gosto de falar Antigo Testamento, porque para mim a palavra de Deus é eterna, não tem novo, não tem velho. Para mim a palavra é uma só. Na primeira aliança, como que você resgatava alguém? Às vezes, por um animal que você oferecia, um escravo, você podia pagar pela vida dele, ou ele mesmo podia pagar pela sua redenção, a não ser que ele alcançasse o período em que ele deveria servir ao seu Senhor com o pagamento da sua vida. Chegava o ano sabático e todos os senhores tinham que liberar os seus escravos, né? Então, esse preço de redenção é o preço que a Escritura diz que Jesus pagou por nós. Você conhece bem isso, né? Isaías vai falar muito bem sobre isso, que ele era ovelha muda, né? Foi o matadouro, ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que não traz a paz estava sobre ele. Tudo isso o profeta vai dizer. Então, o prisioneiro, ele precisa do resgate. Quando alguém está preso, em alguns casos, você pode pagar chamado fiança, né? Que o advogado vai pedir junto ao juiz, né? A lei máxima que existe, para que haja, né, a possibilidade de pagar uma fiança pela vida daquele que foi condenado. Nós precisávamos de um preço. A Bíblia diz que o preço que nós precisávamos para a redenção era um preço de sangue, porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus exigia desde a saída do Egito que era necessário a cobertura pelo pecado, era o sangue. Lá no Egito, quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Deus me pediu que matasse o animal, passasse o sangue nos umbrais da porta, comesse aquele cordeiro, né, juntos naquela Páscoa, né, e o anjo da morte passou, para passar por cima, é Páscoa, peça, né, passar por cima. O anjo da morte passou por cima sobre as casas dos hebreus, matando apenas os primogênitos dos egípcios, né, que transgrediram, que não adoravam a Deus naqueles dias. A partir dali, começou-se então, né, a oferta a Deus do animal primogênito em lugar, muitas vezes, do primogênito, né, que era necessário fazer isso. Então, no Antigo Testamento, isso começou lá no capítulo de número 13, versículo 13, quando Deus disse a Moisés que deveria se pagar um animal, um cordeiro, no lugar de por exemplo, de um animal, principalmente animal de carga. Esses eram os animais de carga, boi também, que eram animais utilizados muitas vezes para fazer serviço ou para carregar cargas, né? Então, para que o primogênito não morresse, não fosse oferecido a Deus, você oferecia um cordeiro no lugar deles. Assim também aos homens também foi necessário fazer essas ofertas, né? Quando nascia um primogênito, isso era muito importante. Então, a primeira vez que aparece isso é no capítulo 13, versículo 13 de Êxodo. E depois isso vai aparecer mais à frente no capítulo 30, versículo de 11 a 12, que vai dizer lá em Êxodo, eu vou ler com você, Êxodo capítulo 30,
nós vamos ler aqui, do versículo de 11 a 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor resgate da sua alma. Quando for contar os filhos de Israel, será necessário que cada um deles, né, dê ao Senhor o resgate da sua alma. Como é que isso se fazia? Quando contares, para que não haja entre eles praga alguma quando contares, todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, isto é, o ciclo de 20 geras, a metade de um ciclo é oferta ao Senhor. O que é isso, pastor? Não estou entendendo bem o que significa isso. Depois do pecado, irmãos, do bezerro de ouro, em que Israel pecou contra Deus, e Deus pesou sua mão sobre o seu povo, obviamente, por causa do pecado, muitos dos que estavam ao redor, dos povos ao redor, questionaram isso e disseram assim: como é que pode ser um Deus de amor que mata o seu próprio povo? E agora esse povo não vai subsistir, não vai suportar esse povo, porque eles não vão crescer, não vão prosperar. Mas Deus nunca permitiu contar o povo, fazer recenseamento. Isso aconteceu lá em Samuel, você vai ver que isso aconteceu. Saul, Davi contou o povo e Deus pesou a mão. Ou seja, Deus julgou. Deus nunca gostou de recenseamento. Por quê? Porque Deus não gostaria que os seus reis, né, ou os seus juízes da época pudessem se vangloriar pela quantidade de pessoas que estavam ao seu comando. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é a mais importante, na minha percepção, a mais importante, é que Deus não permitia a contagem do povo, o recenseamento, para que o homem não imaginasse que o poder de Deus estava limitado ao número de pessoas que ali existia. Por exemplo, se existisse 1 milhão de pessoas, alguém pode dizer: Deus opera, o seu poder tem a dimensão de 1 milhão de pessoas, porque o povo de Deus tem 1 milhão de pessoas. Então Deus não permitia isso, para que o povo entendesse que Deus é um Deus de poder. Amém, querido? E ele opera com um homem, se for preciso, ou com milhões. Com Gideão ele operou com 300. Já existiam vários, 20 mil, caiu para 300. Com o nosso profeta Elias, a Bíblia diz que Deus operou com Elias, um homem, contra os profetas de Baal, 450, mais 450 que estavam afastados de longe de Azerá. Nós estamos falando dos 450 que vieram de confronto com Elias, que montaram o altar deles para Baal. Mas existia mais 450 de Azerá, que eram outros sacerdotes, tá certo? Uma outra entidade. Tinha Baal, tinha Azerá, tinha outras entidades também. Então, um homem, Elias, fez com que a glória de Deus descesse naquele lugar e o povo de Israel pudesse novamente dizer: só o Senhor é Deus. Então Deus pode operar com um homem, como Deus pode operar com milhares. Então Deus nunca permitiu esse recenseamento, mas aqui o texto diz que após isso, Deus exige que fosse feita uma contagem, mas essa contagem ela é específica. Isso tudo está na lição, tá, queridos? Eu não estou aqui trazendo nada externo. Deus permite isso para quê, pastor? Para quê? Porque era norma, era uma lei dada por Deus, que todos os jovens de 20 a 60 anos tinham que estar disponível para a obra de Deus. Seja ela a obra espiritual ou a obra como se fosse uma convocação para o seu exército. De 20 a 60 anos, tá certo? Como que se poderia saber quantos estavam disponíveis para o Senhor de 20 a 60 anos? Quando eles traziam o séquel. O que é o séquel? O séquel era a moeda que existia na época, que Israel utilizava. Como o real nosso hoje, a moedinha de real que nós temos. Eles tinham um séquel, uma moeda de prata, o séquel, né, que é importante. Então, todo aquele que tinha de 20 anos a 60 anos, ele tinha que trazer diante de Deus meio séquel. Não era nem um séquel inteiro, ou seja, não era inteiro que eu digo de valor, não era nem o valor de um séquel, mas meio séquel, como diz o texto. Para quê? Para que todos pudessem ter a condição de apresentar esse séquel à sua liderança, trazer esse séquel. Quando esse séquel era colocado, né, irmãos, no lugar específico da oferta, né, que eles colocavam, posteriormente os líderes contavam o séquel.
quantas moedas tinham. E aquele número de moedas representava o número de homens de 20 a 60 anos que estavam disponíveis para agir segundo a vontade de Deus. Amém. É uma forma estratégica de Deus. Deus usou algo específico. A outra coisa é que ninguém estaria isento de poder apresentar. Do rico ao mais pobre, era possível apresentar o meio cego. Então Deus igualou a todos, porque na Bíblia todos nós somos iguais diante de Deus. Não tem título, não tem valor econômico, não tem status, não tem currículo. Diante de Deus não há cor, etnia. Diante de Deus todos somos um. Escravos, livre, bárbaro, cita, mulher, homem. Está certo, querido? Todos somos um em Cristo Jesus. Essas moedas que eram colocadas ali, elas tinham não só esse simbolismo, mas elas serviriam para a obra do tabernáculo, para a manutenção do templo, do tabernáculo, posteriormente do templo, para a compra de muitas coisas para o sacrifício e para o próprio Estado de Israel, que é utilizado hoje em dia também para o próprio Estado de Israel e para investimento dos que estão estudando a Torá, daqueles que viviam estudando a palavra de Deus, tinham investimento que já era proveniente dessa oferta. Como que é importante, na lição de hoje, você é um redentor, você é um resgatado, você foi restaurado, você foi encontrado por Deus. Como que é importante, muitas vezes nós somos participantes disso. Muitas vezes, queridos, eu vou falar, muitas vezes nós estamos amando servir a Deus, amando estar sendo cuidado, mas nós muitas vezes não estamos, nosso coração não tem prática de quê? De ofertar, que era a prática que o Deus de Israel criou, de ser disponível a despertar em nós o desejo de cooperar com a obra, com o templo, tá certo? Com o projeto de Deus, fazer parte daquilo que é sempre poderoso. Eu sempre digo para os mais próximos, ou com alguém que eu estou tratando algumas coisas, não existe um solo mais fértil do que o reino de Deus. Ninguém faz nada no reino de Deus sem que seja extremamente abençoado. Não estou falando em teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo que você vai fazer e Deus vai te dar 3.000 vezes mais. Não, eu estou dizendo que a partir do momento que você faz algo por Deus, consequentemente, Deus não vai ficar devendo a você. Isso claramente vai acontecer. Claro, e a coisa mais importante, e deveria ser mais importante, é que nós é que deveríamos estar muito felizes de poder estar fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Nós somos capazes muitas vezes de fazer milhões de coisas externas, seculares, mas muitas vezes nós queremos questionar, nós queremos brigar, nós queremos muitas vezes pensar se vale a pena ou não, quando eu vou fazendo algo no reino. E é isso, irmão. Eu não penso nem a metade de uma vez para fazer as coisas para o reino de Deus. Nem a metade de uma vez, porque Deus, ele é digno de receber todas as coisas para a glória dele. Eu não tenho dúvida nenhuma. E Deus, eu quero que Deus, quando ele abriu o livro das obras, que está escrito no céu, tem um livro da vida e tem um livro das obras. Quando ele abriu o livro das obras, ele saber que eu fiz parte de um grande projeto da vida que se chama o reino de Deus. De que eu participei, de que eu contribuí, para que eu não seja, irmão, porque o nosso coração está pegado a essas coisas. Nosso Deus é mamon, nosso Deus é o nosso tesouro, nosso Deus é o que nós temos. Nós não aprendemos a ser felizes em doar algo para o reino, de acrescentar algo para o reino de Deus. Isso é um problema muito sério. Então, pela contagem do séquel, que era a moeda de Israel, você sabia quantos homens estavam disponíveis. Isso é importante. Isso é o uso da redenção de Deus. Estou falando do primeiro ponto já. Como que é o uso da redenção de Deus, né? Segundo a Escritura? Quando Deus paga para resgatar alguém. Ali havia a lei para o resgate dos primogênitos, dos animais e dos filhos. Quando nascia um menino, homem primogênito, nascia no 8º dia de nascimento, ele era circuncidado. O prepúsculo do seu órgão genital, ele é todo recortadinho, né? Tirava aquela pele ali, e ele tinha a marca de Abraão, que é a circuncisão. Todo hebreu tem essa marca, todo judeu tem essa marca. Ele tem isso como marca da sua etnia. No 40º dia, 40 dias depois, ele ia ao templo, ou ao tabernáculo, quando o templo ainda não era construído, e ia levar oferta, né, pela sua vida, que ele era primogênito. Ao 8º dia ele era circuncidado e dava um nome a ele. Você lembra de João, seu pai, Zacarias, quando foi para dar o nome a João, no 8º dia, perguntar qual será o nome dele? Seu pai estava mudo e naquele momento ele escreveu: seu nome será João, que o anjo tinha dito para ele. O nome seria
João, amém? Então, preste bem atenção, no 8º dia, ele era circuncidado e ele recebia não só a marca do povo de Deus, a marca do povo de Deus hoje é o Espírito de Deus, amém, querido? Nós não somos marcados porque nós não fazemos parte de uma etnia judaica, mas nós temos o Espírito Santo e eles também recebem quando aceitam a Cristo Jesus como seu Senhor, glória a Deus. No 40º dia, eles deveriam ir ou ao tabernáculo, quando existia o tabernáculo, quando era Siló, eles iam a Siló, né, onde Elias ministrava, e posteriormente Samuel. Depois, com a construção do templo, eles iam ao templo, né? Eles apresentavam a Deus o sacrifício, a oferta pelo nascimento do primogênito. E essa oferta era um par de rolas ou 2 pombinhos. Por que isso, pastor? Porque era uma oferta simples, que todos poderiam também ofertar a Deus, todos poderiam adquirir e ofertar. Jesus foi levado até lá. Lucas 2, 22 a 24 diz que ele foi levado ao templo para apresentar a oferta que era necessária pela sua vida. Jesus, querido, Jesus nasceu e ele cumpriu todos os ritos necessários. Jesus não descumpria as coisas, não. Jesus cumpriu todas as coisas. Seus pais fizeram tudo segundo o que era necessário pedido pelas Escrituras, tá certo? Então ele foi cumprindo todas as coisas segundo a sua palavra. Em Cristo, por isso que Paulo diz que é em Cristo o quê? A fim da lei é Cristo. A finalidade da lei, lá no hebraico, significa a finalidade da lei é Cristo, ou seja, a finalidade da lei é posicionar o homem em Cristo, tá certo? Em nome de Jesus, porque em Cristo todas as coisas permanecem. Então, ali, o homem dava em troca da sua vida primogênito. Em Números 3, né, lá em Números capítulo 3, texto de Bemidebar, né, livro do deserto, que Números é o nome dado pela Vulgata Latina, mas na verdade significa Bemidebar, quer dizer, livro do deserto, porque Números começa, todos os livros da primeira aliança, os nomes significam logo o primeiro versículo, tá certo? Significa o que está escrito logo no primeiro versículo, logo ali no início, é o nome que se dá aos seus livros. Só que foi para nós traduzido como Números, tá certo? No livro de Números, capítulo 3, lá nós vemos que os da tribo de Levi, que se tornaram os levitas, eles foram tomados por Deus no lugar dos primogênitos. Deus, em lugar de todo primogênito que nascesse, Deus tomou uma tribo para que ela servisse a Deus todos os dias, né, nas coisas do templo ou do tabernáculo, né, a Deus, em lugar dos primogênitos dos filhos de Israel. Mesmo assim, era necessário apresentar a Deus o sacrifício no templo, mas ninguém ficava, né, ninguém seria entregue a Deus para viver a vida toda, porque o levita, ele era aquele que se posicionou, Deus trouxe essa tribo, né, para que pudesse substituir os primogênitos. Tem algo específico para nós. Jesus substituiu-nos, né, para morrer em nosso lugar. E ele tornou primogênito entre muitos irmãos. E nos fez co-herdeiros nele. Então, as coisas espirituais. Veja que todas as coisas nas Escrituras, principalmente na primeira aliança, nós vemos que tudo posicionava e direcionava e orientava-se para Cristo. E em Cristo todas as coisas estão concentradas. Amém, meu? Todas as coisas estão nele. Então, Deus nos dá. A primeira coisa, o termo redenção significa isso, é dar em resgate de alguma coisa. Deus está em Cristo resgatando, reconciliando, salvando o mundo. Amém, querido? Isso é importante, por quê? Porque nós vivemos num tempo em que muitos querem por si só fazer as coisas, ou estão acreditando em muitas outras coisas que não sejam Cristo. Algumas pessoas estão posicionando a sua fé, a sua esperança, a sua maneira de ser, seu pensamento, a forma de andar, nas coisas que muitas vezes nem biblicamente estão pautadas. Agora, pastor William, mas se eu fizer isso, fizer aquilo, o líder lá disse para eu fazer aquilo, querido, se não passou por Jesus Cristo, não tem efeito nenhum. Ninguém vem ao Pai não ser por quem? Por Jesus. Ninguém vai ao Pai não ser por Jesus. As coisas precisam passar pelo Redentor, por quem pagou o preço por todas as coisas. Quem morreu na cruz não foi Pedro, não foi Paulo. Depois de Jesus, você tem uma pessoa que eu admiro, irmãos, extremamente o apóstolo Paulo. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Eu conversava com outro pastor amigo meu, pastor, e ele dizia, depois de Jesus, cara, é Paulo. Realmente, né? Paulo ele escreveu um texto ali das Escrituras, do Novo Testamento, né? É óbvio que nós vemos coisas grandiosas que o apóstolo Paulo vai deixar como reflexão para a igreja, né? Mas, querido, quem morreu na cruz foi Jesus.
Não foi Pedro, não foi Maria, não foi Madalena, não foi ninguém. Foi Jesus. Quem pagou para resgatar, quem tem o domínio sobre tudo, quem tem o direito sobre tudo, Jesus. Quem deu obediência? Jesus. Quem eu tenho que orar? Jesus. Quem eu tenho que me curvar? Jesus. Quem comprou? Eu devo a quem? Jesus. Eu tenho que pagar para quem? Jesus, querido. Não tem outro caminho. A Escritura não me mostra outro caminho. Não tem efeito as outras coisas. É viver, aliás, todos que ensinam e todos que viveram, os que eram os talmidins, né, os discípulos que seguiam a Jesus, eles viveram em obediência a Jesus. Posteriormente, eles pregavam a respeito de Jesus. Toda a obra que eles realizavam era para falar de Jesus. O apóstolo Paulo fala, segundo o meu evangelho. Ele fala do evangelho, fala da carta dos Romanos aqui, chama até de evangelho. É o meu evangelho, o apóstolo Paulo fala sobre o meu evangelho. O que é o evangelho? Ele está falando a respeito de Jesus, ele está trazendo a lume, né, conhecimento ao que é Jesus, o que é viver Jesus, o que a Escritura fala a respeito de Jesus. Nada além disso, nada além disso. Ele está apenas falando a respeito de Jesus. Então Paulo utiliza aqui, né, o termo Romanos 3, 23, 24, né, ele vai usar esse termo redenção, resgate, né? Ele vai trazer isso, em nome de Jesus, mais uma vez, como uma verdade, né, que não pode ser mudada, um axioma, né, querido? Não pode ser mudado, né? Em nome de Jesus, eu estou olhando aqui, pastor Ziel, graças e paz, meu irmão, obrigado por estar participando conosco. Eu quero te deixar um abraço aqui, estou rompendo porque vi que o irmão estava ali e eu também respeito muito o irmão, viu? Um abraço. O apóstolo Paulo usa muito isso, né? Redenção, justificação. Ele quer deixar bem claro que a obra realizada por Deus é através do Espírito Santo que opera em nós. Cada dia mais o Espírito Santo ele está trazendo conhecimento do homem de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. E o resgate é feito quando nós aceitamos isso, porque a obra é eterna, aquela obra realizada por Jesus ela tem um efeito eterno, ela está em atividade, ela está em todo o tempo viva no coração do homem. Quando Paulo fala, vamos Shaul Paulo fala, pois Romanos 3, no versículo 24, gostaria que você olhasse comigo, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, né? Ele vai falar sobre graça, pela redenção. Ele vai falar sobre redenção, e essa palavra lá é litron, né, no grego, mas aqui ele usa um outro termo, que é apolustrose, né, que vem de lutrose, né, o lutron, que é a raiz lutron, redimir, que quer dizer o quê? Libertação, redenção. Paulo vai usar esse termo aqui. Por quê? Porque Paulo está usando um trocadilho. Paulo está dizendo o seguinte, que nós estávamos escravizados, né, pelo pecado, nós estávamos presos a rudimentos frágeis, pobres do mundo, nós estávamos escravizados aos desejos, nós não conseguimos viver longe desses desejos. Querido, em nome de Jesus, aleluia, preste bem atenção, ninguém consegue vencer os pecados carnais, principalmente carnais, os desejos carnais e as obras carnais do mundo também, né? Nós lutamos contra o mundo, a carne e o diabo. Ninguém consegue vencer sozinho. Se o Espírito Santo não operar em nós, nós não conseguimos. Aliás, já com o Espírito nós tropeçamos todo dia. O apóstolo Paulo fala isso, que o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. Ele diz que aquilo que ele odeia é aquilo que ele muitas vezes faz. Ele diz, miserável que eu sou, né? Miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? E aí ele vai, só Jesus Cristo. Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele sabia que mesmo vivendo sob o prisma do cuidado de Deus, das ações do Espírito Santo, ainda é uma dificuldade tremenda. Nós temos uma natureza que luta todo dia contra nós. O amigo meu, pastor, ele disse que ele conheceu um missionário, né, nos Estados Unidos, e o missionário estava no banheiro. E eu vou contar isso aqui, se ele estiver vendo aí, se ele me ver depois, ele vai rir, porque ele sabe que eu vou contar isso. E ele estava no banheiro e ele encontrou o missionário mordendo
o seu próprio braço mordendo. Ele falou, que loucura é essa? O cara falou assim, eu tenho que matar essa minha carne. Eu estou todo dia matando, mas ela está querendo sobressair. E ele mordia a carne, morre carne. Né? Aquele missionário lá que ele encontrou nos Estados Unidos. E o missionário estava ali exemplificando que é morrer a natureza, lutar contra essa natureza carnal. Os nossos olhos querem nos enganar, nosso coração quer nos enganar, as coisas ao redor vêm, irmão, as coisas estão fáceis demais para entrar na nossa vida, né? As coisas pecaminosas. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não jejuar, se a gente não buscar a face de Deus incessantemente, nós estamos fragilizados e aí fica fácil de ser atingido. Então, o Paulo vai falar isso, o Paulo vai falar isso, o apóstolo Paulo. Ele vai falar, olha, esse termo aí, redenção, apostolos, ele está usando um termo de alguém que estava escravizado a alguma coisa e não conseguia ser liberto. Mas em Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo que a graça de Jesus veio e libertou alguém. E aí o autor, o Isaltino Gomes Coelho Filho, ele colocou numa lição dizendo assim, ué, mas alguém vai dizer, eu era escravo, e agora estou sendo escravo do mesmo jeito. Eu era escravo do pecado, eu era escravo da carne, mas hoje eu sou escravo do mesmo jeito, eu sou servo do mesmo jeito, servo de Jesus, só que em Jesus nós somos servos da liberdade. Jesus nos deu hoje o direito de sermos servos, mas conscientes de que somos e por que nós somos servos, e por que, e como, na verdade, como nós vamos viver. Um escravo, ele era obediente o tempo todo ao Senhor, ele não tinha, querido, direito. Você sabia que o escravo não tinha direito? O escravo não tinha direito nenhum. O escravo só fazia o que o dono fazia. Ele era um objeto. O escravo, na primeira aliança, principalmente no Antigo Testamento, ele era nada mais, nada menos que uma mercadoria. Ele era uma mercadoria, ele tinha uma marca do dono, ele era uma mercadoria. Ele comia só quando o dono mandava, ele tinha as coisas só que o dono queria, ele não tinha liberdade, ele não tinha desejo para ditar na sua vida alguma coisa, um posicionamento. Ele era apenas um servo. Em Cristo, não. Jesus disse que nós somos servos, mas amigos. Porque agora nós sabemos o que ele quer. Né? E outra, em Cristo nós somos servos, mas servos para obedecer por amor. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres, João 8,36. Jesus nos libertou, e a Bíblia diz, onde é o Espírito de Deus, ali há liberdade. Nós estamos livres da condenação da morte, estamos como servos de Jesus, porque andando sobre a sua palavra, nós estamos caminhando para o reino dos céus. A palavra de Deus não é pesada, a palavra de Deus é um caminho que traz bem, porque ela primeiro é boa, agradável e perfeita, é a vontade de Deus na vida do homem. Amém, querido? Você foi resgatado para servir, mas servir em amor, servir em obediência. Quer ver só uma coisa? Por que você dizima? Aliás, hoje, né, os pastores devem estar passando muita dificuldade a respeito disso, eu acredito. Hoje, muitas pessoas que já não querem nem mais ofertar, diz que não é preciso mais. A igreja vai acabar, porque muitas vezes nós não estamos fazendo nem o que a Bíblia quer que nós façamos. Mas vamos lá, vamos deixar isso para lá. Acabar não vai, porque a igreja nunca vai acabar. Nunca. Porque não é. Eu coloquei há pouco tempo aqui um texto bíblico, eu postei isso aí, que a igreja, né, o padrão dela é a fé. O capital dela é a fé. Que quando ela age pela fé, Deus move os céus. Tá certo? Eu nunca pautei meu ministério, desde que me converti com 22 anos de idade. Estou com 12 anos no ministério. Querido, nunca me preocupei com questões financeiras. Nunca me preocupei com questões financeiras. Eu sempre me preocupei com a glória de Deus. Eu nem salário tenho em igreja. Não tem. Eu tenho meu trabalho, eu vivo disponível. Eu estou falando isso aqui. Agora, quem tem, louvado seja Deus, o obreiro que a igreja o abençoa, que honra ele. Eu estou falando isso aqui porque eu não tenho esse tipo de dificuldade para falar sobre isso, tá certo? Não tenho mesmo. Então, eu sei que muitas vezes as pessoas não estão preparadas com seus corações, estão escravizados nessas coisas, não estão em detrimento dessas coisas, não estão aplicando os desejos de Deus. Nós estamos vivendo sobre ainda escravizados algumas coisas que os prendem, né? Alguns rudimentos ainda carnais que os prendem. Então, querido, Paulo usa esse termo para dizer que aquele que estava escravizado, hoje ele está livre. Agora eu lembrei o que eu queria falar. Por que você oferta? Por obediência ou por amor? Se você disser que é obediência, você está perdendo o poder de Deus na sua vida. Porque ninguém faz por obediência quando oferta a Deus. Faz porque ama. E porque Deus é digno de estar nas primeiras coisas da sua vida, na minha. Amém, querido? Antes de todas as coisas, Deus. O meu amor é de Deus. Amém, querido? Porque não é obrigação. Até porque não é mais obrigatório.
Mas olha aqui, quando nós fazemos porque Deus é digno e nós o amamos mais do que qualquer coisa nesse mundo. Tá certo? Antes de eu querer algo muito maior para mim, eu entendo que Deus, o seu ministério, a obra dele, o que precisa ser feito para o seu corpo, que é a igreja, é digno de receber. Eu faço porque amo a Deus. Porque aquilo que passa a ser obrigatório é lei. Aí sim é obra, é lei. E não vai levar ninguém a lugar nenhum. Mas quando nós fazemos com consciência de que aquilo é digno, é bom e que Deus é digno de receber, querido, a graça de Deus já desceu como águas cristalinas sobre a sua vida. E você não precisa viver para lá e para cá, vendo se é necessário ou não. Tudo será feito porque você ama a Deus e você corresponde ao que Ele faz por você. 24 horas o que Deus faz por nós, o que Deus dá, o que Ele nos oferece todo dia, o que Ele faz por nós todos os dias. É incomparável ao que nós podemos fazer por Ele. Meu querido, é incomparável. Então, a Bíblia deixa bem claro isso. Segundo ponto que eu quero comentar, já está bem longo, né, o que eu estou falando essa noite, o que diz a própria teologia, a própria Bíblia, né, o estudo da palavra a respeito de redenção. O que fala sobre isso? O que ela fala sobre isso? Então, diz lá, né, os grandes estudiosos, os sábios, que a redenção inclui tudo o que diz respeito à salvação do homem, que a redenção inclui tudo, o aspecto de arrependimento, de conversão, de justificação e purificação, de glorificação futura, algo futuro, né? E também a promessa de sermos ressuscitados nele. Já fomos, pelo batismo, fomos ressuscitados nele, mas a promessa da ressurreição do dia final. Então, é importante que a Bíblia deixa bem claro que quando alguém está em Cristo resgatado, ele tem no pacote, em tudo que está envolvendo a sua vida, né, espiritual, está os aspectos de uma vida transformada, né, restauração, arrependimento, né, libertação, o aspecto de transformação, justificação, né? Você não está sendo mais condenado, Jesus foi quem pagou o preço por você, tomou o nosso lugar e nós não estamos mais condenados. E vem o aspecto escatológico, que é o aspecto da glorificação, que seremos como Ele é, assim, no dia final. Isso está claramente também nas Escrituras, dá muita coisa, dá muito estudo, dá livros, né? Existem muitas pessoas que já escreveram a respeito dessas coisas, há muita coisa a se dizer a respeito, mas falando aqui bem, né, bem resumidamente, nós podemos tratar isso como todos os aspectos que diz respeito à salvação do homem, realizado em Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tira, né, é algo que está vivo até o dia de hoje. Então, o terceiro ponto que eu quero tratar essa noite é: Cristo é esse Redentor. Romanos diz isso, podemos vencer todas as coisas porque Ele venceu por nós e Ele nos capacita através do Espírito Santo de Deus, o selo da promessa que Ele deu para nós. Romanos 6, o que eu gostaria de ler com vocês, Romanos 6, nós vamos ler do versículo 16 aqui, Romanos 6, 16 até o 22, o apóstolo Paulo: não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos a quem obedeceis? Então, ele está dizendo a mesma linguagem do apóstolo Paulo, né? De sermos servos, de andarmos como servos, a palavra servo é doulos, né? Servos, de servir ao seu Senhor em obediência, né? Então a quem você obedece será seu Senhor, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ele está perguntando: você vai obedecer ao pecado que vai levar à morte, ou da obediência que é a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O apóstolo Paulo deixa uma palavra aqui importante. Há tempo atrás eu comentava sobre isso. Quando nós andávamos nesse mundão aí,
Se você se converteu, você sabe o que eu vou falar agora. E quem já nasceu num berço evangélico, né, um berço cristão, e logo depois se batizou e viveu uma vida diferente da que eu tive, né, porque eu me converti. Na metade da minha vida eu me converti. Então ainda vivi muita coisa ruim aí, desse mundo aí. Agora observe uma coisa. Quantas vezes nós vimos pessoas que depois de aceitar uma nova vida em Cristo, elas simplesmente foram para um canto. Alguém que lá fora, irmão, fazia de tudo, vamos dizer assim, se entregava, fazia de tudo, né, em função da carne. Aí veio para Cristo, não aprendeu a obedecer, não gosta de andar segundo a verdade. Quando é chamado a realizar alguma obra, não quer nada. Muitos que eu conheço, muitas vezes eram até lá fora, tinha coisas enormes. Quando vieram para Cristo, não aplicou tudo que tinha como talento, dom da sua vida para a obra de Deus. Ali nós vemos que um exemplo que eu estou dando de uma pessoa que foi resgatada por Cristo, mas que a sua carne parece, entre aspas, tinha mais propriedade do que hoje o Espírito tem nele. Porque outrora ele se doava para as obras da carne, mas hoje muitas vezes ele não se doa para o Evangelho, não se doa para a obra de Deus. Isso é um problema também, porque nós estamos muitas vezes esperando que os outros façam, aí a gente começa a ser crítico, muitas vezes passa a ser um crítico na obra, mas um perseguidor, às vezes é alguém que não tem paciência, é alguém que vai estar ali só para fazer números. Isso acontece muito. Então, o importante é ser resgatado para mudar, para viver em prol de um crescimento, não só nosso, mas do corpo, né? De estarmos disponíveis a realizar grandes feitos. John Maxwell, ele diz no livro, Deus está sempre procurando homens para fazer coisas impossíveis, né? Isso é tremendo. John Max citando a Tozer, né? Melhor aqui dizendo. A Tozer disse, né? John Max disse que a Tozer falou que Deus está procurando homens para fazer obras impossíveis. Né? Deus quer nos usar, né? Deus quer trabalhar o coração, mas muitas vezes nós estamos recuando, né? Nós nos transformamos, mas não queremos ser usados pelo Deus Todo-Poderoso. Olha, o apóstolo Paulo tem que apresentar obras de santificação. Santificação não é ato. Ato é salvação. Santificação é algo contínuo. Todo dia nós estamos buscando santificar nossa maneira de viver, nossa forma de pensar. Então nós podemos pensar aqui, quando alguém não alcançou o status de redentor, de redenção, de redimido, essa é a palavra, de redimido, ele tanto está longe, né, de participar de uma nova natureza, ele tanto está longe daquilo que Cristo quer realizar nele, como também ele está longe das promessas vindouras que a Bíblia ainda remete para a sua igreja. Então, e uma delas está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, né, versículo 20 a 22, que vai falar a respeito da ressurreição. Então nós cremos que nos últimos dias, se nós estivermos vivos, ressuscitaremos juntamente para que possamos estar juntos com o Senhor e vivermos eternamente. Então, em Cristo Jesus, esta obra sobrenatural foi realizada, querido, de redenção, e você esteja sobre esta verdade, né, sendo justificado por meio da fé, né, Romanos capítulo 5, sendo reconciliado com Ele, como aprendemos aqui, né, em outra aula, e agora nós aprendemos da redenção. Consequentemente, a salvação que Jesus nos deu e a confiança de que Ele já colocou nosso nome no livro da vida, porque é isso que é mais importante para todo homem. Que Deus abençoe sua vida, que este estudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Me perdoe se de alguma forma eu deixei alguma coisa ainda no ar, mas eu estou disponível para responder a você se precisar. Tá bem? Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui às 18h30 com a nossa mensagem da noite, tá certo? Estamos aí no lockdown, né? Na semana. Eu ouvi dizer que parece que vai prorrogar. Então fique calmo, fique em casa, né? Ajude nas coisas pequenas, glorifique a Deus em tudo que você fizer. Amém, queridos? Para a glória de Deus. Então Deus
abençoe sua vida. Muito obrigado por participar conosco. Que Cristo Jesus, o autor da nossa fé, continue nos ajudando a manter firme nossa fé. Que a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Essa é a palavra. Deus fique com todos vós, em nome de Jesus. Obrigado pela sua participação, em nome de Jesus. Um abraço a todos vós.